Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar numa figura talvez menos badalada de Gênesis. Jabal. Nossa base aqui é um artigo do site teológico que se chama Jabal, filho de Lâmeque, o pai do pastoreio. Isso aí. Sabe, normalmente esses nomes em listas genealógicas, eles passam meio batido, né? Com certeza. A gente lê a lista e segue adiante. Exato. Mas Gênesis 4:20 dá um título bem específico para Jabal. O pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Não é só um ancestral qualquer. É o pai de um estilo de vida. Uhum. O que será que isso quer dizer, né? Pensando nos primórdios da civilização, segundo esse material que a gente está vendo. É isso que a gente vai tentar desvendar um pouco hoje. Boa. Vamos lá? Ok, então para começar do começo, quem é esse Jabal? O texto bíblico diz que ele é filho de Lâmeque e Ada e pertence à linhagem de Caim. Exato. E essa linhagem de Caim, a fonte interpreta ela de um jeito bem ambivalente, eu diria. Por um lado, nossa, uma explosão de criatividade, né? Sim. Desenvolvimento técnico, cultural. Mas por outro lado, um pano de fundo moral que vai ficando... Complicado é um jeito delicado de colocar. Pois é, o próprio pai de Jabal, Lâmeque, ele é meio que o ápice dessa tensão, como a gente vai ver. A fonte até levanta a hipótese, baseado no relato, que Jabal talvez tenha nascido lá na cidade de Enoque, fundada por Caim, na terra de Nod. Faz sentido geograficamente, né? Sim, mas como é típico em Gênesis, detalhes da vida dele, infância, vida adulta, a gente não tem. É bem lacônico. Vamos focar um pouco nessa família, então. Porque ela parece concentrar essa dualidade que você falou. O pai, Lâmeque, Ah, Lâmeque. a fonte destaca ele como o primeiro polígamo registrado na Bíblia, né? Com Ada e Zilã. Exatamente. Já começa quebrando um padrão ali. E tem mais, né? Aquele canto dele em Gênesis 4 é sombrio. Ele parece se gabar de uma violência, assim, desproporcional. Totalmente. Ele se vangloria de ter matado um homem, uma criança, por motivos que parecem banais. É uma figura que, lendo o texto, causa um certo arrepio. Ele representa bem essa escalada da violência que a narrativa associa à linhagem de Caim ali. E, em contraste, tem a mãe de Jabal, Ada. Ada. A Bíblia fala pouquíssimo dela, só que era a primeira esposa de Lameque e mãe de Jabal e Jubal. O nome dela, Ada, segundo as ferramentas que a fonte cita, tipo a concordância de Strong, significa algo como ornamento, beleza. Interessante. Alguns intérpretes que o artigo menciona veem aí um possível simbolismo, sabe? Talvez um sinal de beleza, de esperança, mesmo naquele contexto familiar bem problemático. Uma luzinha ali no meio. E os irmãos? Porque aí a coisa fica mais intrigante ainda, né? Essa concentração de pioneiros... Isso é muito notável. E a fonte ressalta bem. Jabal tem um irmão direto, filho de Ada também. Jubal, O da música. esse mesmo. Em Gênesis 4:21 chama ele de pai de todos os que tocam harpa e flauta. Basicamente o inventor da música instrumental, né? O precursor. Nossa. Aí vem os meio-irmãos, filhos da outra esposa, Zilá. Tem Tubal-Caim, Tubal-Caim. o do metal, Exato. descrito como forjador de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. Pensa nele como pioneiro da metalurgia. Ferramentas, armas, ele que começou. Cobre e ferro. Já bem avançado para a época, imagino. Sim, e tem também uma meia-irmã, Naama, filha de Zilá. O nome dela é mencionado, o que já é algo, né, em genealogias antigas, mas o texto não diz o que ela fez, não dá nenhum título para ela. Espera aí. Deixa eu ver se entendi. Temos Jabal, o pai do pastoreio nômade, Jubal, o pai da música, Tubal-Caim, o pai da metalurgia. Uhum. Todos filhos do mesmo Lameque, essa figura. Complexa e violenta. Exatamente. É uma concentração de primeiros de inovações culturais e tecnológicas numa geração só. E numa linhagem que o próprio Gênesis descreve como tendo sérios desvios morais. Impressionante, né? A fonte dá alguma pista de como entender isso? Esse paradoxo aparente? Olha, uma resposta pronta, não. Mas
Ao colocar os fatos lado a lado, a violência e poligamia de Lameque, junto com a explosão de criatividade dos filhos, a fonte meio que nos convida a pensar sobre isso, sabe? A narrativa de Gênesis parece sugerir que o desenvolvimento técnico, a cultura, eles podem florescer mesmo em contextos moralmente, digamos, cinzentos ou até negativos. Não é uma separação simples, tipo bons criam coisas boas, maus criam coisas ruins. Exato. A criatividade humana, a engenhosidade, parece que brota em circunstâncias variadas, pelo menos nessa leitura do texto bíblico que a fonte apresenta. Essa complexidade que torna essas histórias tão ricas, né? Mas vamos voltar para o nosso foco, Jabal, e a contribuição principal dele, o título de pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O artigo faz um alerta importante aqui, né? Para a gente não achar que antes ninguém tinha bicho. Exatamente. Ponto crucial. O próprio Gênesis, capítulos antes, já falou de Abel, irmão de Caim, como pastor de ovelhas. Gênesis 4.2. Verdade, tinha Abel. Então, ter animais, cuidar deles, isso não era a novidade. O que a maioria dos estudiosos que a fonte cita entende é que a inovação de Jabal não foi o ter gado, foi desenvolver um sistema, uma estrutura de vida em torno disso. E a chave parece ser o pastoreio em larga escala e principalmente de forma nômade. Ah, então a virada foi o nomadismo ligado à pecuária, a mudança no modo de viver mais do que na atividade em si. Precisamente. Antes de Jabal, a gente pode imaginar um pastoreio mais parado, talvez perto de casa, complementando a agricultura como talvez fosse o caso de Abel. A vida era mais sedentária. Jabal, segundo essa interpretação, teria sido pioneiro em criar um jeito de viver em que as pessoas se moviam com os seus rebanhos, constantemente, atrás de pasto, seguindo as estações. E para isso precisavam das tendas, claro, habitações móveis. Exato. E essa mobilidade trouxe vantagens, assim, revolucionárias para a época. Quais seriam essas vantagens? Dá para imaginar algumas, mas como a fonte detalha? Bom, primeiro, a capacidade de explorar territórios muito maiores, né? Sair de áreas que já estavam esgotadas ou talvez até fugir de conflitos. Uhum. Segundo, adaptar-se melhor a climas diferentes, a ambientes variados. Terceiro, do ponto de vista econômico, uma fonte constante e móvel de recursos: carne, leite, lã, couro. Tudo ali se movendo com o grupo. Isso, e esses materiais não eram só para comer e vestir. Serviam para fazer as próprias tendas e, quem sabe, até para trocar com outros grupos, fazer comércio. Nossa, isso muda tudo na organização social, né? Completamente. Foi uma mudança de paradigma mesmo. Permitiu um novo tipo de sociedade com uma lógica diferente da agrícola ou da caçadora-coletora mais antiga. Uma nova forma de interagir com o ambiente. Faz todo sentido pensar no impacto disso. Mas, como sempre acontece com esses textos antigos e curtos, imagino que haja leituras diferentes entre os estudiosos, né? Sobre o alcance exato da inovação de Jabal. A fonte menciona essas nuances? Sim, menciona. E são importantes para a gente não simplificar demais. O artigo traz, por exemplo, a visão de um teólogo chamado Francis Nigel Lee. Lee. E o que ele diz? Para Lee, a descrição de Jabal vai além de ser só um pastor nômade. Ele via Jabal como um pioneiro num sentido mais tecnológico, digamos assim. O pai da tecnologia agropecuária da época. E até um precursor da arquitetura móvel, com as tendas. Arquitetura móvel, gostei disso. Ele elabora mais? O ponto mais fascinante na visão de Lee, como a fonte apresenta, é que ele chega a sugerir que, para fazer tendas boas, duráveis, Jabal provavelmente teve que desenvolver também técnicas de tecelagem. Tecelagem, nossa! Se isso estiver certo, Jabal não seria só o pai do pastoreio nômade, mas talvez até um dos pioneiros da indústria têxtil do vestuário. Uau! Isso amplia muito o papel dele. Vira quase um engenheiro ou inventor da época. É uma visão bem expansiva, sim. Mas será que isso não corre o risco de ser um pouco anacrônico? Projetar demais no texto? A fonte traz outras visões, talvez mais pé no chão. É uma preocupação válida sempre que a gente estuda textos antigos. E sim, a fonte traz uma perspectiva que complementa essa, talvez mais contida, mas muito significativa também. É do comentarista bíblico Gordon Wennon. Wennon. E qual o foco dele? Wennon foca mais na dimensão sociocultural.
Ele descreve Jabal como, essencialmente, o ancestral do estilo de vida beduíno, sabe? Beduíno, faz sentido. A frase que ele usa e que a fonte cita é que Jabal foi o primeiro morador de rebanhos. Morador de rebanhos. É muito visual essa expressão. O que ela implica na prática para Wenon? Para Wenham, a inovação crucial não foi o ato de pastorear, Abel já fazia isso. Foi a forma de viver. Viver com os rebanhos, sabe? De um jeito sistemático, nômade. Isso significaria usar os animais não só para comer e vestir, mas integrar eles totalmente na economia e na logística do grupo. Tipo, usar para transporte. Carga, exato. Usar como animais de carga, possivelmente para comércio, para troca com comunidades que eram sedentárias. Se a gente junta as peças como a fonte sugere, isso é um salto cultural enorme. Jabal teria estabelecido um modo de vida completo, com estruturas sociais próprias, economia própria, talvez até rituais próprios, tudo adaptado a essa vida móvel. Então não era só uma profissão, era uma cultura inteira nascendo ali. Exatamente essa a ideia. Então temos Li, que enfatiza mais a amplitude tecnológica, pecuária, arquitetura, talvez têxtil. E Wenyam, que foca na criação de um modelo sociocultural específico, o nomadismo pastoril como um jeito integral de viver. Isso. Mas as duas visões, mesmo com ênfases diferentes, reforçam essa ideia do Jabal como um divisor de águas, um inovador de peso, né? Pelo menos na narrativa de Gênesis que a fonte analisa. Sem dúvida. Falando em nomes e significados, que é algo sempre importante nesses textos, né? O nome Jabal ele mesmo traz alguma pista? A fonte explora a etimologia? Explora sim. O nome Jabal no hebraico original é Yaval. Yaval. E segundo as fontes que o artigo usa, tipo dicionários bíblicos e concordâncias como a de Strong, esse nome vem de uma raiz que pode significar corrente, fluxo, como um riacho, um curso d'água. Corrente, fluxo. Nossa, isso casa perfeitamente com a ideia do nomadismo, né? Do movimento constante seguindo os rebanhos, as estações. Exatamente. É uma sintonia muito forte entre o nome e a função dele na história. O artigo até menciona outra possibilidade para a raiz de Javal, levar ou conduzir. Conduzir. O que também faria todo sentido, né? Mostrando Jabal como um líder, aquele que conduziu seu povo, ou pelo menos um grupo, para esse novo estilo de vida. O pioneiro que mostrou o caminho. É fascinante como o nome pode ser quase um resumo da história do personagem, né? Mas a fonte faz um alerta. Tem uma palavra parecida em outra língua que pode confundir, certo? Sim. É um esclarecimento útil para não misturar as coisas. Existe a palavra árabe Jabá ou às vezes Jabel. Ah, sim, já ouvi. É super comum e significa montanha. A gente vê em muitos nomes de lugares, no Oriente Médio, tipo Jabal al-Nur, a Montanha da Luz, onde Maomé teria recebido as primeiras revelações. Entendi. O importante que o artigo ressalta é que essa palavra árabe, apesar de soar parecido com Yaval, não tem relação etimológica com o nome do nosso personagem bíblico. O significado do nome de Jabal vem do hebraico fluxo, condução, não do árabe montanha. É bom ter isso claro. Ótimo ponto. Evita a confusão. Então, tentando amarrar tudo que a gente viu aqui com base na nossa fonte, Jabal aparece não só como um nome perdido numa lista, né? De jeito nenhum. Ele surge como uma figura-chave em Gênesis, o catalisador de uma transformação social, econômica, fundamental. A passagem para o pastoreio nômade, viver em tendas, depender dos rebanhos. Ele não inventou a domesticação, mas inventou um jeito de viver totalmente estruturado em torno dela. Exato, um sistema. E isso tudo aconteceu num contexto familiar, assim, surpreendente, marcado por outras inovações incríveis, música, metalurgia com os irmãos Jubal e Tubal-Caim, e ao mesmo tempo por questões morais bem pesadas, como a violência e a poligamia do pai, Lameque. É essa mistura que chama a atenção. Então, a inovação de Jabal não foi um raio em céu azul, foi parte de um padrão maior de desenvolvimento e tensão que a narrativa bíblica descreve ali. O que a gente pode tirar disso tudo, afinal? Olha, na essência, Jabal simboliza, dentro dessa leitura de Gênesis que a fonte traz, um passo crucial na diversificação dos modos de vida humanos. Ele representa a capacidade de adaptação, de achar novas formas de viver, de se organizar, que permitiram ocupar novos espaços, talvez expandir as populações. É um barco na relação da humanidade com o ambiente e com os animais. Mas, além dessa síntese, a fonte nos deixa com uma pergunta no ar, sabe?
Um pensamento final mais provocativo. E qual seria essa provocação? Ela está justamente nesse contexto paradoxal que a gente falou tanto. Jabal, o grande inovador do pastoreio, ele surge na linhagem de Caim, descrita como tendo problemas morais crescentes, e é filho direto de Lameque, uma figura ligada à violência, à quebra de normas. Sim. O que será que a emergência de um avanço tão grande que permitiu um novo jeito de florescer, digamos assim, nesse ambiente específico, pode sugerir sobre a natureza da própria inovação, do progresso humano, como essas narrativas fundadoras retratam? Ou seja, a fonte nos leva a pensar se existe uma ligação direta e necessária entre ser bom e ser inovador. Exatamente. Ou, pelo menos, a questionar se essa ligação é tão simples assim. O artigo, ao destacar essa família de Lameque com seus filhos pioneiros, nos convida a refletir. Será que avanços técnicos, culturais, sociais, eles podem surgir de contextos que a gente considera problemáticos, conturbados, moralmente complexos? A história de Jabal, Jubal e Tubal-Caim, dentro da linhagem de Caim, parece que sugere que sim, que a engenhosidade humana, essa capacidade de criar, de transformar o mundo, ela não está restrita só a ambientes puros ou idealizados. Fica essa reflexão, né, sobre essa interação complexa e às vezes até desconfortável entre a capacidade técnica, a criatividade e o tecido moral da sociedade onde essas coisas acontecem. É um tema que volta e meio aparece na história, mas que nessas narrativas de Gênesis ganha uma força especial.